Senhor, sou servo missionário Roberto. Pois tudo que eu quero fazer aqui agora, doutrina e envio de Paulo, que o apóstolo Paulo ele perseguia, Atos Apóstolos 2:42, a doutrina dos apóstolos. Porque ele era um doutor judeu que perseguia a igreja, que perseguia os primeiros cristãos. Ali em Atos Apóstolos 9, o apóstolo Paulo tem um encontro e tem uma revelação e um envio de Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ali o discípulo Ananias batizou o apóstolo Paulo, foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar a doutrina que ele perseguia, começou a pregar Jesus Cristo. Muitos negam essa verdade, porque o apóstolo Paulo, ele perseguiu a doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2:42, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões e comunhão, na fração do pão e nas orações. Olha, Atos, que é a Bíblia Ave Maria que eu estou meditando, né? Atos Apóstolos 2, 1 e 2. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se o príncipe do sacerdote, príncipe, sacerdote, chefe, e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina durante a viagem. Estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu, caindo por terra. Viu uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Durante recalcitrar contra os grilhões. O apóstolo Paulo perseguia quem? Os cristãos. Por que Cristo aparece a ele então? Se os apóstolos estão perseguindo Cristo, quem persegue os apóstolos? Quem persegue a igreja persegue Cristo. Como aqui o apóstolo Paulo perseguia os discípulos que estava edificando a igreja, que se tornou pública em Atos Apóstolos 2, e Saulo perseguia essa doutrina dos apóstolos. Perseguia os apóstolos. E Cristo aparece: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E dá um envio a Paulo. Era Saulo, se tornou Paulo. E Ananias batiza ele. Atos Apóstolos 9, 17. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse: Saulo, meu irmão, irmão. Aí, os discípulos chamavam uns os outros de irmãos. O Senhor, esse Jesus que aparece no caminho, enviou-me para que recobresse a vista e fique cheio do Espírito Santo, que é uma pessoa da Santíssima Trindade. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas. Recuperou a vista, levantou-se e foi batizado pela igreja, pelo discípulo dos apóstolos. E em Gálatas, o apóstolo Paulo veio nos ensinar a revelação. Quem deu autoridade a ele não foi homens, foi o próprio Cristo, por graça. Gálatas 1, apóstolo Paulo, não da parte de homens, nem por meio de alguns homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Olha só o evangelho que ele prega. Em João 7,14, a minha doutrina é minha, daquele que me enviou. As Apóstolos 2,42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho que pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. E só que interessante, cara. Em Gálatas, ali, ele vai em Jerusalém ser conhecido pelo pastoreio de Pedro, para ser enviado. Para ser conhecido a graça que foi dada a ele por mérito de Jesus Cristo, que apareceu ali. Saulo, Saulo, que tu me persegue? Aqui, Gálatas 1, 18, 19, 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefa e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, senão Tiago, irmão do Senhor. Não é irmão de sangue, irmão de caminhada, irmão cristãos. Quando você se converte a Cristo, uns
os outros chamam de irmãos. Aqui, ó, Gálatas 2, do 7 até o 9, você vê a graça, o envio. Ao contrário, vieram que a evangelização dos incircuncisos me era confiado, como o dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro, apóstolo dos circuncisos, fez também de mim, dos pagãos. Tiago, Cefa e João, que são colunas, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram-lhe a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Olha só. Por que cita primeiro Tiago? Porque Tiago era a autoridade máxima de Jerusalém, bispo. E Pedro que pastoreava. Tiago e João. Em Atos dos Apóstolos, ali, 9, apostolado de Paulo em Jerusalém. Ó. Vai lá em Jerusalém ser conhecido pelos discípulos. Então, Barnabé, ó, 27. Levando consideração, apresentou aos apóstolos e contou-lhe como Saulo vira o Senhor no caminho e que ele havia falado. E em Damasco, pregaram com desassombro o nome de Jesus. Olha só. Atos 22, 4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo a mente em cárcere. Prendendo a mente, metendo em cárceres, homens e mulheres. Olha só. O cara reconhece, cara. Atos dos Apóstolos 19, 9. Mas como alguns se endureceram e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se dele, reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Olha só, cara. A Bíblia fala doutrina, tem várias doutrinas. A mesma doutrina que Cristo que teve a revelação do alto, é a mesma doutrina que ele passou pelos seus discípulos, que ele confiou. Mateus 10 ali, 1 e 4. Marcos 3, Lucas 6. E o mesmo evangelho que o Pedro pregava, o Tiago pregava, João pregava, o apóstolo Paulo pregava, é um evangelho só, porque desceu no Espírito Santo é para glorificar a igreja e dar testemunho vivo de Cristo. Para você entender, meu irmão. Atos 26, 11 e 18. Muitas vezes, perseguindo-os por todas a sinagoga, eu maltratava para obrigá-lo a blasfema. Olha só, o apóstolo Paulo contando. Enfurecendo-me mais contra eles, eu os persegui até nos estrangeiros. Nesse intuito, fui a Damasco com poder e a comunhão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia. Eu estava a caminho quando uma luz do céu, mas fumegante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caíram todos nós por terra. Eu vi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha, língua hebraica. Durar coisas é te recalcitrar contra os grilhões, ó, como diz Atos dos Apóstolos 9 ali. Então eu disse: quem é, Senhor? Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegue. Mas ele levanta-te e põe-te em pé, pois eu apareci para te fazer ministro e testemunho das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar a ti. Escolhi-te do meio do povo, dos pagãos, aos quais agora te envio. Olha só, envio, meu irmão. Pastor Valdomiro Santiago, pastor Bispo Macedo, apóstolo Valdomiro, apóstolo Agenor Duque, esses apóstolos aí, não teve envio, não teve essa revelação que o apóstolo Paulo teve. Não teve o pastoreio de Pedro.
Tanto ali teve alinhados dos apóstolos um cursilho para eleger outra pessoa dos apóstolos, um ali para eleger outra pessoa no lugar de Judas e Caio tinha um cursilho de 120 pessoas para incorporar no magistério apostolado. Tem que ter, desde o batismo de João Batista até a ascensão de Cristo para ser apóstolo. Esses caras não teve envio. Romanos 10, Cristo como pregarão se não foram enviados. O apóstolo Paulo foi enviado, meu irmão, depois foi enviado pelo Pedro para pregar, para proclamar. Hoje o que você vê aí é envio de homens, meu irmão. Então, beleza. Esses pastores é tudo apóstolo. Cristo apareceu a esses apóstolos que você diz dessas igrejas fundadoras homens, como apareceu ali para Paulo? Não, meu irmão. Esses apóstolos, Valdomiro, Ageno Duque, esses caras que tem que pregam o evangelho totalmente distorcido, tem esse envio aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Atos Apóstolos 1, 22, ó, 21. Convém, pois, que deste homens que tem estado em nossa companhia todos o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado um deles, se torne conosco testemunha da ressurreição, ó. Desde o batismo de João Batista. Quer dizer o quê? Desde o ministério de Cristo. Porque aqui se escolheu 12. 13 com o apóstolo Paulo. Judas se extraviou, teve outro, incorporou Matias, que incorporou com os 12 apóstolos. Depois o último apóstolo, menor de todos, o apóstolo Paulo, que teve revelação e graça. Esses caras teve essa visão? Esses caras teve essa revelação? Esses caras viu Cristo como se fosse o sol? Não, meu irmão. Você pode ver que só tem esses apóstolos. Deus confiou a igreja, esses apóstolos. As apóstolos, 1 Coríntios 12, 28, Deus construiu primeiramente na sua igreja os apóstolos. Por isso que deu pastorear Pedro, João 21, do 15 a 17. Para pastorear, para formar discípulo, para formar bispo, para formar diácono, para ter sucessores que na sua igreja que tem mais de 2000 anos. Provavelmente, historiadores creem nisso. Para um cara fundar uma igreja fundo de quintal e falar, eu sou apóstolo. Mas você não caminhou desde o magistério de João Batista, não subiu, não viu o Cristo subir na glória, não viu Cristo como o apóstolo Paulo viu, como um sol na glória, uma luz. Não, meu irmão. O que você vê aí são apóstolos por unção de homens, que não é válido na igreja de Cristo. Tem que ter pastoreio, tem que ter envio. Doa quem doer. É um só corpo, é uma só fé, um só espírito, um só batismo. Tanto que o apóstolo Paulo foi lá em Jerusalém ser conhecido. Para ele estava pregando. Porque pela autoridade de Cristo. Que enviou ele, que capacitou ele. Mas você, apóstolo Paulo, você tem que ir lá em Jerusalém ser conhecido pelo meu pastor. Meu sucessor na terra. Que é Pedro. Para ele te enviar. Para ele te ensinar a minha doutrina. Ser discípulo de Pedro. Todos eram discípulos de Pedro mesmo. Sobre Pedro, edificaria a minha igreja. Um cara doutor, estudioso, teve que ser submisso a Pedro, um cara analfabeto e burro. Que tem revelação, é o Espírito Santo sobre a vida dele, de pastorear. Simples entender isso. Se você quer seguir esses caras que se autodomina, se gradua bispo, apóstolo ou prebíspera. A prebíspera na Bíblia é quem socorria a igreja. Diaconisa. Prebíspera é ajudante do pastor. Você está entendendo? É isso. Tem um envio aqui, ó. Quer conhecer a igreja verdadeira de Cristo? Lê Atos dos Apóstolos. Lê as cartas, primeiro a Romano, Gálatas, as cartas do apóstolo Paulo, você vai entender. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz, o amor da Virgem Maria seja sobre a sua vida. Amém.